Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os animais domésticos. Somente no Brasil já tem mais animais domésticos do que crianças nas casas brasileiras. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no Observações a veterinária doutora Clara Mendes. De acordo com o IBGE, mais de 140 milhões de animais existem nas casas brasileiras. Vou fazer uma colinha aqui só para vocês verem o tanto de animais que existem no Brasil. E não é só cão e gato não, viu gente? São 54 milhões de cães, 39 milhões de aves, 23 milhões de gatos, 19 milhões de peixes e 2 milhões e 300 mil de outras espécies, como répteis, anfíbios e também pequenos mamíferos. Então, com essa bicharada toda, a gente, claro, não poderia deixar esse tema de lado. E hoje, como eu disse na abertura das Observações, nós recebemos a doutora Clara Mendes. Ela que trabalha hoje no Hospital Animal, vem ao nosso programa falar sobre os cuidados que se deve ter com os animais domésticos dentro de casa. Então, Clara, muito obrigado pela sua presença aqui hoje para falar sobre esse assunto que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, né, de bichinhos, e eu acho importante também a gente reforçar, né, os cuidados que precisa ter. Não é simplesmente ter o bichinho, deixar ele lá jogado dentro de casa, a gente precisa realmente cuidar. E eu agradeço muito o convite por estar aqui hoje. Ô, Clara, então vamos começar então o nosso assunto perguntando o seguinte: como ter um animal doméstico dentro de casa? O que precisa, o que o animal precisa e o que o dono também precisa fazer para que esse animal se sinta bem e viva com tranquilidade ali naquele ambiente? Então, se planejar. Acho que um planejamento é muito importante porque o animal ele tem custos com veterinário, custos com vacina, custos com ração, e ele vive um tempo bom. Você vai em média 10, 15, tem animais que vivem até 20 anos. Então você tem que se programar para ter esse custo durante toda a vida do animal. Então é importante esse planejamento. E segundo, a responsabilidade. Você está tendo uma vida, você está cuidando de um ser vivo ali. Então é importante essa responsabilidade, ter o carinho, ter o amor, tratar bem, né? Não é simplesmente deixar lá jogadinho como um enfeite dentro de casa. Então é preciso ter uma responsabilidade, porque eles também adoecem, também precisam de cuidados e muito amor. E por falar em cuidado, quais são os cuidados que os donos devem ter, principalmente no calor e no frio? A gente viu aí esse ano muitas temperaturas altas aí, então muitas pessoas até saem com os bichos no asfalto sem saber que aquele animal ali está sofrendo de colocar a pata naquele asfalto quente, né? Então, quais são os cuidados gerais? Você falou de asfalto aí, a primeira coisa que eu indico aos donos, né, é pisar descalço no chão na hora que for passear com o animal, principalmente nessa época quente, né? O asfalto queima muito, a calçada, então pro próprio dono testar ali, porque o animal ele vai direto com a patinha, né? No calor, ter sempre água disponível, água fresca e limpa, muita água disponível, porque o animal necessita de água, assim como nós humanos, né, eles também precisam estar hidratados. E no frio, a proteção, casinhas, caminhas, né? Tem gente que gosta de dormir com o bichinho, isso não é problema nenhum, né? De ter eles na cama, dormir, isso não é problema nenhum. E se o bichinho tiver que ficar no quintal, sempre protegido, com uma casinha, uma caminha, alguma coisa, porque eles também adoecem no frio e com o vento, então a gente tem que ter esses cuidados também. Os cuidados devem se atentar também com relação à vacinação, que é muito importante, né? Eu sempre prezo, né, que pela medicina preventiva, a gente tem que trabalhar preventivamente. Porque, é lógico, o animal pode adoecer e a gente pensar na curativa, mas a preventiva, vacinação, é importantíssimo a gente cuidar da vacinação, é um custo, e todo ano a gente tem que fazer o reforço, né, dessas vacinas. Vacinação, uma alimentação de qualidade, porque a gente brinca sempre que a gente é o que a gente come, né? Então, se você tem uma alimentação boa, você vai estar ali preparado, seu sistema imune vai estar bacana com a vacinação, a alimentação, um bem-estar, né? Não adianta também ter um cachorro grande num lugar pequeno, não gastar essa energia dele. Então, o bem-estar, o cuidar desse estresse, para que isso não aconteça, gastar energia, brincar com o animal, passear com ele, né, no caso dos cachorros. E tudo isso vai gerar uma saúde, um bem-estar, tanto para o dono quanto para o animal também. E voltando à questão da vacinação, um animal não vacinado, quais são os riscos que ele e o dono estão correndo?
As vacinações são o suprassumo, né? A gente precisa sempre pensar em vaciná-los, mas o animal que não é vacinado e, por exemplo, sai de casa, ele corre o risco de pegar a doença até por passar em algum ambiente que está contaminado. Né? Às vezes tem uma casa que está com o animal contaminado, lavou, aquela água ficou ali na porta de casa, passa para o animal, se tem um vírus, uma bactéria, alguma coisa ali, ele pode adquirir essa doença. É claro que nenhuma vacina ela é 100%. Falar assim, eu vacinei meu animal, ele nunca vai ficar doente. Mas se porventura ele tiver um desafio grande e estiver vacinado, essa doença vai vir bem mais branda e às vezes nem corre risco de morte. Né? Porque são as principais doenças que as vacinas seguram, elas têm uma mortalidade muito alta se o animal não é vacinado. Então, por isso que a gente precisa cuidar da vacinação para evitar justamente a mortalidade, porque realmente mata e mata muito. E a vacinação em cães e gatos, ela tem algum tipo de efeito colateral? O animal pode ficar mais prostrado, ele pode ficar mais cansado? Tem esse efeito colateral? Porque quando a gente toma, a gente sente qualquer efeito colateral. E os animais é a mesma coisa? Sim, principalmente a vacina de leishmaniose, ela tem costume ela pode causar muitas reações, dor, febre, até que a polivalente depende muito da vacina e do lote vacinal e do animal também. Então, às vezes, a própria aplicação também às vezes pode causar um pouquinho de dor, o animal ficar meio sentido. Então, tem muitas variações, tanto do animal quanto do lote da vacinação e da própria aplicação. Mas, normalmente, a vacina de leishmaniose é a que gera mais efeitos colaterais. A polivalente acontece também, mas numa fração menor. E no caso daquelas pessoas que têm muitos animais em casa, como que devem ser os cuidados? Porque, por exemplo, eu conheço até pessoas aí que têm 3 animais dentro de casa e que têm o mesmo comedouro, o mesmo bebedouro. E isso aí pode ser um transmissor de doenças, por exemplo? A água ficar suja, né? A falta de água, inclusive, se tem muitos animais, você tem que ter mais vasilhas, tem que ter um espaço maior, mais comedouros. Né? Em gatos, por exemplo, a gente sempre pede, os gatos usam vasilhas sanitárias. Né? Então, por exemplo, você tem 2 gatos em casa, você precisa de 3 vasilhas sanitárias. É sempre o número de gatos mais 1, para eles terem um conforto. Né? E justamente para evitar que se acontecer uma doença ali, que ele continue, prolifere e vai passando para os outros animais. Tem muitas pessoas que têm o velho hábito de dar alimento humano para os animais, né? Aquela comida que sobrou do domingo, vai lá e dá para o cachorro, para o gato. Isso aí prejudica o organismo do animal? A alimentação desbalanceada prejudica e muito. Eu estou fazendo pós-graduação em medicina veterinária chinesa, né, e a gente tem entendido para a alimentação natural, que é o voltar o que o animal tinha, né, no habitat natural dele. Mas, claro, essas alimentações naturais são balanceadas. Tem um nutrólogo, você tem que passar por uma consulta, igual um nutricionista humano. Você tem que passar por uma consulta com o nutrólogo, ele vai balancear, vai equilibrar a quantidade de proteína, a quantidade de energia, vitaminas que precisam colocar. Eu sou muito a favor da alimentação natural balanceada. E não esses restos de comida que colocam, vou fazer um arrozinho aqui sem sal, sem óleo, tá ótimo, bota um ovinho, um franguinho desfiado, ok. Não é muito bem por esse caminho. E a alimentação natural, ela dá muito trabalho, porque você tem que pesar, às vezes você tem que dar o alimento cru, às vezes você tem que cozinhar. Então, dá muito trabalho para o tutor. Então, não é todo mundo que tem essa paciência. A ração é muito prática, já está aqui no pacote, você tem a quantidade que você coloca por dia, é aquilo, ok. Eu sou muito favorável à alimentação natural balanceada. Mas resto de comida, não, isso vai só prejudicar o animal em termos de metabolização, em termos de pelagem, isso piora muito. O odor das fezes piora muito quando é um resto de comida. Então, é bacana balancear isso tudo. E no caso dessa alimentação saudável, natural, ela pode fazer o cachorro, o gato ou os animais que estão aí na casa da pessoa viver mais ou não tem relação nenhuma com isso? Pode sim, porque você vai proporcionar, né, uma dieta equilibrada. A gente vem falando de medicina chinesa, você tem que trabalhar para ter uma energia bacana. E a energia vem dos alimentos. Então, você dando um alimento de qualidade, não significa que você der uma ração, o animal vai viver menos que um que come alimentação natural. Não. As rações de qualidade são muito boas também.
Eu que estou nessa tendência mais natureba, que estou tendendo para uma coisa mais tradicional chinesa mesmo, que a gente vem tentando mudar um pouco isso. Mas se eu vejo que o tutor não tem a condição de balancear ou de fazer uma consulta com o nutrólogo e de ter aquela paciência de medir as coisas ali, ok, vamos continuar com a ração sem problema. O animal vai viver muito bem também. Mas não dá para colocar em papel quem vai viver mais se come alimentação natural ou ração. Tanto a ração quanto a alimentação natural tem que ter compromisso, né? Compromisso e qualidade. E matéria-prima de qualidade. Ok, Clara. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre as doenças que mais acometem os animais domésticos. Fique por aí, o Observações volta já já. Um dos principais aliados de limpeza e asepsia é o álcool em gel 70%. Esse produto tem a concentração ideal para você utilizar nas mãos quando você não pode lavá-las. Álcool em gel 70% é o Itagel. Agora nós vamos falar de um lançamento importante, o Ita Power, um poderoso bactericida para a desinfecção da sua casa. Esse produto pode ser utilizado para lavar roupas, para passar no piso e em todo tipo de superfície, com uma ação desinfectante de 99,9% para eliminar germes e bactérias. Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146 Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Sou Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. Você que tanto esperou, chegou a hora de comprovar que a lenda se superou. Acabou de chegar na Pavep a nova Fiat Strada. Corra para aproveitar essa exclusividade de lançamento da nova Strada na Fiat Pavep. Temos condições especiais para você fechar negócio na hora. Nova Fiat Strada, com design ainda mais lindo, cabine mais robusta, muita tecnologia e segurança pelo melhor custo-benefício. Venha fazer um test drive e já saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços do mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro.
A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. De volta com observações e hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios da TVI a veterinária Clara Mendes, ela que trabalha no Hospital Animal e está aqui hoje falando sobre os cuidados que os donos de animais domésticos precisam ter. Como eu disse no bloco anterior, só no Brasil já são mais de 140 milhões de animais domésticos dentro das residências brasileiras. E agora, Clara, a gente vai falar sobre as doenças. Você tem animal em casa? Então esse bloco é para você, viu? Clara, explica pra gente quais são as doenças que mais acometem os animais domésticos hoje no Brasil, principalmente quando você atende lá no Hospital Animal. O que chega para vocês lá de doenças causadas aí por vários motivos? Nós vivemos numa área endêmica, né, para a leishmaniose. Então a leishmaniose realmente está no topo das doenças. Mas na rotina clínica, a gente pega, pelo menos lá no hospital, a gente pega bastante parvovirose, sinomose, que são doenças que a vacina protege. Então essa rotina ainda existe, essa consciência da vacinação ainda não está ainda num nível adequado, que os animais ainda conseguem, ainda adquirem a parvovirose, a sinomose. Doença do carrapato é muito comum também. Na rotina da clínica de felinos, animais obstruídos, né, não consegue fazer não consegue urinar. Então, obstrui, aí tem que sedar, tem que desobstruir. Na rotina da clínica de felinos é bem isso. Problemas de pele é uma rotina bem comum também lá no hospital. E corpo estranho. Por a gente trabalhar com plantão também, né, 24 horas, a gente pega muito trauma, né, animais atropelados e envenenado, né, questão de cesariana, parto, que eu gosto muito também. Então, essa rotina é frequente lá no hospital. Você disse questão da leishmaniose e que é uma área endêmica. Explica para os nossos telespectadores o que é a área endêmica para a leishmaniose. É porque é difícil de combater? Não é que é difícil de combater, existem muitos casos aqui. Então, às vezes o animal vai, porque para fazer a vacinação para a leishmaniose, a gente precisa do exame. Então, às vezes o animal, sem sintoma algum, vai lá fazer o exame para ser vacinado e dar positivo. Então, assim, são casos, e às vezes, um tutor às vezes nem quer vacinar o animal, não faz o exame, e o animal está lá, sem sintoma, nunca levou ao veterinário, e o animal está ali, transmitindo leishmaniose a rodo, à torta e à direita. Então, por ser uma área endêmica, é uma área que tem muitos casos, às vezes não conhecidos, às vezes conhecidos, né, ou relatados. E a leishmaniose é um problema muito sério, né? É uma zoonose, né? O mosquito que transmite, ele pica o animal e pode transmitir a leishmaniose para o ser humano, então é por isso que é muito complicado, né? E a gente tem que fazer os testes mesmo, se possível vacinar, trabalhar com a medicina, né, preventiva, plantar citronela, colocar a coleirinha repelente, para tentar segurar, porque realmente nós vivemos numa área endêmica. Belo Horizonte, Grande BH, tem muito também, né? E a gente é meio que pertinho demais, então acaba que a gente é endêmico. Então a gente tem que pensar muito nesses cuidados também. Você disse aí que animais saudáveis podem fazer exame e ser constatados aí com a leishmaniose. É uma doença traiçoeira porque ela é silenciosa, né? Muito silenciosa. Os sinais são muito evidentes, né? Os animais que têm sinais é muito evidente. Às vezes chega lá na clínica e fala, ai, é leixe. Então a gente os sinais são muito evidentes. O que nos incomoda mesmo são os que não têm sintomas e transmitem, né, o protozoário e a gente acaba
perdendo um pouco o controle da situação. Porque você não vai com um animal normal, um animal saudável, você vai levar na clínica, simplesmente para fazer um exame de leishmaniose. Isso não é rotina. Né? Normalmente eles levam ao veterinário quando o animal está doente, está com unha grande, com as feridas na pele. Então a gente tem que ter essa visão e trabalhar muito a parte de prevenção. E com relação à prevenção, muitas pessoas não sabem, mas a leishmaniose ela é transmitida aí pela picada de um mosquito, né? Como se fosse uma dengue da vida. Então ela é transmitida por um mosquito. Esse mosquito, como que ele se reproduz? Pessoas que têm árvores em casa, material orgânico aí, pode ser um propagador aí de leishmaniose, né? Basicamente água, entulho, né? Os quintais que não são limpos frequentemente, é bem parecido com o da dengue mesmo. Mas precisa do mosquito. Então, às vezes a gente faz o diagnóstico de leishmaniose e a pessoa fica com medo, né, do contato com crianças, do contato com outros animais. O contato em si não é problema nenhum, precisa ter o mosquito. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um animal, estou tratando um animal com leishmaniose, por exemplo, na minha casa. E estou tratando certinho, estou fazendo o protocolo todo certo, mas o vizinho é um cachorro assintomático, um vizinho que não liga muito para as coisas e não trata. E aí na minha casa aparece alguém com leishmaniose. Então não significa que é o meu animal que transmitiu para alguém da minha casa. Às vezes é o vizinho que não cuida. Então é importante também a gente ter essa visão, não sacrificar, não culpar, né, não condenar o animal à morte, sendo que o vizinho não cuida, ou o vizinho do lado, o vizinho de frente. Então tem que se cuidar, tem que trabalhar preventivamente sempre. E uma vez o animal diagnosticado, tem cura, tem jeito de se controlar a doença ou a questão da eutanásia é o destino mais indicado? A leishmaniose não tem cura, mas ela tem um controle. Né? Clara Mendes, eu sou a favor do tratamento para a leishmaniose dentro do que o Ministério nos permite tratar. Então, eu não condeno animais à eutanásia, eu não acho que a eutanásia é a solução para a leishmaniose. A gente tem que trabalhar novamente, a questão igual a dengue, o pessoal vai ver o quintal como é que está, então basicamente controlar o mosquito, você cuidar da sua casa, você cuidar dos seus animais, segurar onde puder, planta citronela, faz vacinação, limpa o seu quintal, não deixa acumular água, não deixa acumular entulho e cuidar dessa questão preventiva, muito mais do que condenar o animal, porque ele não tem culpa. E muitas pessoas preferem sacrificar porque, querendo ou não, esse tipo de tratamento ele é oneroso, né? Ele custa um valor um pouco alto, né? É o que eu falo para os tutores, né? Que às vezes a gente descobre que o animalzinho tem a leishmaniose, eu não posso obrigá-lo a tratar. Mas a minha conduta, a minha ética me diz, não, você precisa tratar porque você estudou para trabalhar pela vida e não causar a morte deles. Mas é opcional, né? Se o cliente não tem condição, olha, eu não quero, aí eu deixo na mão dele. Não, eu não faço a eutanásia. Eu, claro, não faço. Mas se ele optar, não, claro, eu quero eutanásia, aí ele pode levar em outro lugar e fazer. Mas na minha mão, eu não faço. Ok, Clara, então agora a gente vai saber como está a situação das doenças relacionadas aos animais domésticos aqui em Pará de Minas. Nós fomos no Centro de Controle de Zoonoses e conversamos com a responsável pelo local. Ela fala no VT a seguir quais são as zoonoses mais registradas em Pará de Minas. Vamos ver. Olha, hoje em dia o mais comum mesmo é a leishmaniose, né? A leishmaniose canina. A maior incidência, né, de doenças animais ainda continua sendo a leishmaniose. Tem outras também, né, igual a sinomose, a doença do carrapato, que também é comum, mas a leishmaniose ainda se destaca mais. Vale ressaltar que muitos donos de animais, quando descobrem que seus bichos estão com alguma doença, acabam soltando para a rua. Isso é prejudicial uma vez que todos estão em risco, né? Isso nunca é indicado, porque o abandono de animal, independente de doente ou não, é crime, né? Então, assim, é crime estar abandonando animais. Aí a gente vou estar alertando a população, porque se o animal estiver doente, nós temos o veterinário nos zoonoses, ele faz atendimento de segunda a sexta, de 7 às 11 da manhã, ele atende todos os animais. Então, assim,
população está com o animal doente, é só levar até o CCZ que ele vai estar indicando tratamento. Vale ressaltar também que hoje em dia a raiva animal está controlada, então é importante também manter o cartão de vacinação do animal, do cão, do gato, sempre em dia, né? Isso. A Secretaria de Saúde, né, do Estado disponibiliza a vacinação, assim, ano passado a gente teve só para a zona rural, esse ano a gente já vai ter para toda a cidade, né, tanto zona rural quanto urbana. O animal, a partir de 4 meses de idade, ele tem que tomar vacina antirrábica, né? Então, assim, a população tem que levar os animais, tanto gato quanto cachorro, para estar vacinando, e a partir de 4 meses e depois uma vez ao ano. E em quais casos aí a questão, né, de, infelizmente, ter que eutanasiar o animal? Em quais condições hoje o CCZ está liberado para fazer isso? Principalmente leishmaniose. Leishmaniose, o que acontece? Leishmaniose pode ser que o animal não esteja sintomático, só que para a Secretaria de Saúde, né, para o Ministério da Saúde, é preconizado que animal com leishmaniose, a indicação é eutanásia. Por quê? Tem o tratamento que vai amenizar os sintomas, ameniza os sintomas, só que o animal não vai deixar de infectar o vetor. Então, assim, controlou os sintomas, mas o animal não deixa de ter a doença. Então, nesses casos, é indicada a eutanásia, sim, mas fica a critério do proprietário, tá? E quando o animal já não tem mais condições mesmo, aí o veterinário faz a avaliação, mas é em último caso. Bom, claro, nós podemos ver aí no vídeo que, como a própria responsável aí pelo CCZ, né, a Michele disse, muitas pessoas abandonam os animais à própria sorte depois que descobrem que eles estão doentes ou porque simplesmente não querem mais aquele animal. Isso aí pode representar, claro, uma covardia contra o animal, mas também um risco à saúde pública, né? É o que a gente sempre tem que trabalhar, né, Henrique? É a posse responsável, né? Igual falei lá no começo, você tem que se planejar, porque o animal pode ficar doente, ele vai gerar custos, sempre gera, e é um custo muito alto, né? Porque são 15 anos com o animalzinho em casa, 20 anos com o animalzinho em casa, é claro que isso vai gerar custos. Né, ração, remédios, veterinário, né, então isso gera custo sim, e eu acho que é muito covardia. O animal ficou doente, você colocá-lo na rua. Além de tudo, você pode propagar aquela doença que você está colocando na rua, o que é pior ainda. Né, às vezes você está com um filhotinho novo em casa que não foi completamente vacinado, aí vem um animal com sinomose na rua e o seu animal pega e você acaba perdendo o seu filhotinho. Você mesmo fazendo o protocolo certinho, às vezes deu 1, 2 vacinas, vem um animal que foi abandonado, que também não tem culpa, né? Mas às vezes passa ali pelo seu portão, o filhotinho tem um contato ali com ele e pega a sinomose. Então tem que trabalhar muito a posse responsável. Ter um animal não é simplesmente ter um brinquedinho em casa, ter um ornamento em casa. É um ser vivo, você precisa de responsabilidades com ele. E como vimos aí também com relação ao VT, a questão de jogar um animal fora, né? No português bem claro, é crime ambiental, né? É crime. E eu tenho gostado muito do que tem acontecido de penalidade com as pessoas que colocam os animais na rua. Eu acho que merecem. Eles merecem o que eles fazem, porque o animalzinho não tem culpa de ficar doente. Na verdade, a culpa é do dono que não vacinou, que não cuidou direito. Né? Então, que não teve o compromisso que a gente falou, né? Não teve o compromisso, né? E ele não tem culpa. E precisa pagar por isso, sim. Ok, claro, nós vamos fazer mais um bloco de apoio cultural e na volta continuamos aí com esse bate-papo sobre os animais domésticos. Fique por aí, o Observações volta já já.
A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços no mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. Você que tanto esperou, chegou a hora de comprovar que a lenda se superou. Acabou de chegar na Pavep a nova Fiat Strada. Corra para aproveitar essa exclusividade de lançamento da nova Strada na Fiat Pavep. Temos condições especiais para você fechar negócio na hora. Nova Fiat Strada, com design ainda mais lindo, cabine mais robusta, muita tecnologia e segurança pelo melhor custo-benefício. Venha fazer um test drive e já saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Sou Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146, Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. Um dos principais aliados de limpeza e asepsia é o álcool em gel 70%. Esse produto tem a concentração ideal para você utilizar nas mãos quando você não pode lavá-las. Álcool em gel 70% é o Itagel. Agora nós vamos falar de um lançamento importante, o Ita Power, um poderoso bactericida para desinfecção da sua casa. Esse produto pode ser utilizado para lavar roupas, para passar no piso e em todo tipo de superfície, com uma ação desinfectante de 99,9% para eliminar germes e bactérias. De volta com observações e hoje nós recebemos a veterinária da Clínica Animal, a doutora Clara Mendes, que está aqui em nossos estúdios hoje falando sobre os cuidados que você que tem animal doméstico em casa deve ter.
No último bloco nós falamos aí com relação às doenças causadas nos animais domésticos e agora nós vamos saber a questão dos vetores, ou seja, quem transmite essas doenças para os nossos animais. Clara, quais são esses vetores? Pulgas e carrapatos, todo mundo conhece, né? Pulgas e carrapatos são os mais conhecidos, né? A gente tem o mosquito da leishmaniose, também, né, que transmite a leishmaniose, e tem outros vetores que transmitem outras doenças, mas aqui a rotina é bem pequena, né? Mas o carro-chefe é pulga e carrapato que a gente precisa controlar e se cuidar. E como controlar isso? Hoje no mercado a gente tem produtos muito bons, né? A gente tem os de aplicação na pele, né? A gente fica um pouco com medo do animal se lamber, então já apareceu no mercado comprimidos também que são muito eficazes, muito eficientes. Tem um custo um pouco maior, mas eu gosto de trabalhar sempre com custo e benefício, e eu chamo isso de investimento. Às vezes a gente oferece um produto e fala, mas isso é muito caro, mas eu falo, vamos investir. Aí a pessoa compra, gosta e já não consegue ficar sem. Então é sempre um investimento. E claro, pensando, né, nos cuidados e na posse responsável que você tem que ter com o seu animal também. Antes gastar um pouquinho agora do que muito depois com o tratamento, né? O barato às vezes pode sair muito caro depois. A gente fala isso com vacinações, as vacinações não éticas e também com alguns produtos que não funcionam tão bem, que podem, às vezes, não segurar tantas doenças no seu animal. E por falar em periodicidade, a gente tem que falar também com relação à periodicidade dos banhos, né? De quanto e quanto tempo os animais de estimação devem tomar banho? O banho frequente é só em casos, frequente que eu falo 2 vezes por semana, é só em casos que tem alguma alteração em pele, que é uma indicação veterinária para fazer 2 banhos por semana. Então a gente prioriza pelo menos um espaço de 1 semana entre um banho e outro, né? Porque a pele ela tem um esquema de proteger o animal, então com o banho toda essa proteção pode sair com o banho. A gente não pode fazer banhos frequentes, igual a gente toma banho todo dia, às vezes 2 banhos por dia, isso não é legal para os animais, porque a pele é proteção. Então, com o banho, essa proteção pode ser removida. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Então, pelo menos um banho por semana já é legal. Se puder espaçar mais, melhor ainda. Mas tem uns cachorrinhos que são muito peludos, ou que vivem em ambiente que tem terra, então é bacana um banho por semana. E com relação aos banhos, muita gente aí utiliza métodos que a gente não sabe se realmente dá certo. Por exemplo, tem pessoas que dão banho com sabonete, dão banho com sabão de coco, né? Dão um banho aí também com shampoos feitos à base de materiais que muitas vezes não são conhecidos. Então, nessa hora aí, o que vale para dar o banho em casa? Aquela pessoa que não tem recursos para levar o seu animal no pet shop todo mês, pode fazer como na própria casa? O ideal é usar produtos específicos, produtos veterinários, ou no máximo um sabão neutro, alguma coisa assim que não vai também danificar a pele. Porque alguns produtos são irritantes, podem causar lesões na pele, pode causar uma alergia, isso é muito perigoso. Então o ideal mesmo é usar sempre produtos específicos. Às vezes tem produto para cachorro, tem produto para gato, é muito bem trabalhado isso. Então é legal usar produtos veterinários que vão, além de não remover tanto a proteção da pele, vão hidratar essa pele, vão nutrir essa pele também, o que é mais importante. Ou seja, cuidado sempre, né? Cuidado sempre. Bom, Clara, e a gente está chegando ao final das observações. Quais são, então, as suas considerações finais ao público que está assistindo aí, que tem animal em casa? Cuidem bem dos seus animais, tenham essa responsabilidade. O amor é muito importante, né? A gente amar, cuidar. E o bichinho não é um brinquedinho que está ali para a gente ficar só ornamentando a casa, né? É importante, eles fazem xixi, eles fazem cocô, então tem que lembrar sempre que é preciso limpar, cuidar deles, levar ao veterinário, nem que seja para fazer uma visita cordial para a gente, né? Nem sempre, às vezes, a gente vai, uma consulta, mas vamos conversar com o veterinário, vamos trocar uma ideia. Né? A gente está sempre disponível lá no hospital, 24 horas, então qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente está sempre à disposição. E sempre lidar com responsabilidade. Animais são seres vivos que precisam de cuidados, precisam de vacinação, de consulta ao veterinário, de alimentação de qualidade, né? E a gente está sempre à disposição. Ok, Clara, muito obrigada pela sua presença aqui. Volte mais vezes. Obrigada, agradeço muito.
E para você também, obrigado por ter acompanhado o programa nesta quarta-feira. E se você está assistindo as reprises, não perca na semana que vem, na quarta-feira, um novo programa Observações. E se você perdeu ou quer rever algum programa que já passou aqui na TVI, acesse o meu canal do YouTube, Henrique Silva. Procure lá, Programa Observações, ou então Henrique Silva, e assista os outros programas que já passaram. E claro, não deixe de seguir o canal para assistir sempre os vídeos novos que chegam por lá. E se você tem alguma sugestão de pauta, mande para o e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Na semana que vem temos um novo Observações, trazendo, claro, análises diferentes sobre novos pontos de vista.